Estamos de volta. O assunto agora é mercado de trabalho, que está melhor e ajudou a tirar da fila do desemprego muitos que buscavam a vaga, fazia bastante tempo. 2023 terminou com 1.800.000 pessoas procurando trabalho há pelo menos 2 anos, como a gente vê aqui no nosso telão. É o menor número desde 2015. Mesmo assim, em média, 2 em cada 10 desempregados estão sem trabalhar há 2 anos ou mais. O perfil do mercado de trabalho, que foi divulgado pelo IBGE, também mostra que as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Mas, pelo menos, os salários delas cresceram mais rápido que os dos homens. Já é uma boa notícia. Os trabalhadores sem instrução e aqueles entre 40 e 59 anos de idade foram os que tiveram os maiores ganhos de rendimento no ano passado. A informalidade continua alta, praticamente 4 em cada 10 trabalhadores não têm carteira assinada. E esse percentual que a gente está vendo aqui no nosso mapa, ele dispara para mais da metade da população ocupada em 9 estados do Norte e também Nordeste. O Maranhão tem a maior taxa de informalidade do país. Os dados do IBGE apontam que ainda há muitos desempregados no país, mas mostram uma melhora no cenário. Para entender mais sobre esse resultado, eu vou conversar agora com a economista Juliane Furno, que já está aqui com a gente no nosso telão. Juliane, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer aqui conversar com vocês. Juliane, a gente vê, claro, que ainda temos muita gente desempregado, procurando emprego há bastante tempo, mas, claro, podemos, de certa forma, comemorar porque o cenário está se mostrando mais otimista. Pergunto para você, esse resultado anual confirma uma tendência de recuperação do mercado já após pandemia? A gente já pode ter esse olhar? Eu acho que esse dado indica que o mercado de trabalho é muito correlacionado com a atividade econômica. Veja, durante muito tempo se tentou dirimir o desemprego elevado a partir do ano de 2015 com medidas de flexibilização da atividade laboral, com a reforma trabalhista, com outras medidas de flexibilização dos vínculos empregatícios. A verdade é que o que determina mais ou menos pessoas ocupadas é a atividade econômica, quer dizer, o quanto cresce ou não a economia. Hoje, o mercado de trabalho está mais dinamizado, está mais aquecido, em função principalmente do aumento da renda disponível das famílias. Quer dizer, o que determina se o empresário vai abrir uma nova planta produtiva, se o empresário vai abrir um pequeno negócio e, portanto, empregar pessoas, é a expectativa que ele tem de que aquilo que ele fornece para a sociedade vai ter compradores, né? Seja bens e serviços, seja mercadorias de forma geral. Então, quando aumenta a renda dos trabalhadores, aumenta a demanda por consumo. E é essa demanda por consumo que faz com que haja mais pessoas dispostas a investir, e o investimento é o que determina o emprego. Então, dá para dizer que a queda da inflação, principalmente com a queda do preço dos alimentos, a queda do preço dos combustíveis, a valorização do real frente ao dólar, o que faz com que as mercadorias fiquem mais baratas, portanto, aumentando a renda real, né, aumentando a capacidade de compra que um mesmo salário consegue comprar, e também a própria redução do desemprego com a nova política de valorização do salário mínimo, que também recompõe e aumenta a renda real. Então, queda da inflação, valorização do real e aumento da renda dos trabalhadores, ou isso, né, dando como consequência aumento da renda dos trabalhadores, aumenta o consumo, e é o consumo que determina essa trajetória de aumento do investimento, portanto, de absorção de trabalhadores que antes estavam desempregados. Até para a gente trazer uma analogia para o nosso dia a dia, né, Juliane? Por exemplo, uma família que está com uma renda a mais, está sobrando um dinheirinho, pode levar os filhos para um parque. Aí esse parque vai contratar mais gente, porque vai precisar do atendente, a pessoa ali na lojinha, a pessoa também para preparar a refeição. Então, tudo isso é um movimento em cadeia que gera mais emprego. Se essa família não tem dinheiro para pagar esse ingresso do parque, todo o resto também, essa cadeia, ela é rompida. Te pergunto também a respeito da questão do mercado de trabalho para as mulheres. A pesquisa destacou que, embora as mulheres continuem ganhando menos do que os homens, já houve um aumento salarial mais rápido para as mulheres do que para os homens. É um resultado que a gente também deve comemorar? Como que vocês estão olhando para isso? Com certeza.
As diferenças salariais entre homens e mulheres, a gente costuma tratar como médias agregadas. Então, é menos o que acontece ainda, obviamente, mas é menos a diferença entre uma mulher e um homem trabalhando na mesma atividade e ganhando salários diferentes. Claro que isso ainda acontece por motivos de discriminação, de sexismo e de machismo que a nossa sociedade reproduz na família e reproduz também, né, em todas as instâncias da vida social, como o mercado de trabalho. Mas diz mais respeito a essa diferença, em torno de 20% de desigualdade salarial, pela média que se relaciona à diferença de ocupações que são principalmente exercidas, né, atividades que são principalmente exercidas por mulheres, em relação a atividades que são principalmente exercidas pelos homens. Então, o que explica essa diferença é que as mulheres são principalmente, né, trabalhadoras de ocupações que têm um rendimento marginal menor. E isso, obviamente, também tem relação com a estrutura patriarcal da sociedade. Então, as mulheres vão ser professoras primárias, vão trabalhar com o setor de cuidados, de educação, né? Aquilo que a divisão sexual do trabalho apresenta para as mulheres como uma extensão da atividade de reprodução, né? Daquela atividade de cuidados, as atividades que são ali naturalizadas como própria das mulheres, e essas atividades no conjunto pagam menos, e os homens vão se direcionar para as atividades vinculadas às ciências, às engenharias, às carreiras de docentes universitários, medicina. Então, no agregado, são essas diferenças de estrutura ou de segregação ocupacional que vão explicar por que homens ganham mais do que mulheres. Então, por que agora o rendimento das mulheres cresceu mais rapidamente do que dos homens? Porque o mercado de trabalho brasileiro, ele tem sido mais aquecido, ou ele tem gerado mais empregos na base da pirâmide social, que se relaciona muito com o modelo de desenvolvimento de governos petistas, né, que apostam no mercado de consumo interno, que apostam em políticas sociais redistributivas de renda. Então, ele mobiliza justamente esses setores da base da pirâmide social, onde estão principalmente as mulheres e os negros, aqueles que ganham um salário mínimo ou um salário muito próximo ou indexado ao salário mínimo. Então, o salário das mulheres ele cresce mais rapidamente, porque é este setor da base da pirâmide que sofre, né, que passa por um maior dinamismo, mas ainda assim são salários que, na média, né, no seu agregado, são salários menores do que os salários daquelas carreiras típicas ocupadas pelos homens, dentro dessa divisão sexual do trabalho, que é própria, né, das sociedades patriarcais. E a gente nem está falando, né, Juliane, quando essa mulher tem filhos, até fazendo até um parênteses aqui, a revista The Economist trouxe toda uma pesquisa mundial em que o Brasil é incluído, que faz toda uma análise de como a carreira da mulher ela é prejudicada, ela fica estagnada 10 anos após o nascimento dos filhos e como a trajetória dos homens, a carreira segue muito linear. Quero falar um pouco sobre informalidade. A gente viu também os dados dos trabalhadores informais, mas também a gente sempre fica com aquela dúvida. Esse número, ele diz respeito àquelas pessoas que decidiram trabalhar por conta própria e empreender, ou também estamos vendo em algumas áreas uma atuação também desses trabalhadores? Acho que você já trouxe elementos na tua pergunta, né? Inclusive, na minha avaliação sobre o mercado de trabalho, eu acho que esse dado de 39% da população ocupada, ele já é um dado subestimado para a informalidade. Porque, veja, no IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, na parte que se avaliam as categorias profissionais, tem lá trabalhador do setor público, trabalhador estatutário, do setor privado com carteira, sem carteira. Esse dado de 39% do mercado de trabalho brasileiro ser informal está levando em consideração só os trabalhadores do setor privado sem carteira e os trabalhadores da estrutura familiar ali. Mas tem muito mais trabalhador informal se a gente colocar na conta que hoje o que se considera conta própria, trabalhador por conta própria, que é uma das categorias profissionais que mais cresce, e que deu um salto muito substancial da pandemia para cá, são trabalhadores, sobretudo, informais. Então, né, se esconde atrás essa ideia de que são microempreendedores individuais, porque tem um registro de MEI,
mas o que está na essência são trabalhadores, empreendedores de si próprio, empresários de si próprio. Tem um registro, mas são os verdadeiros trabalhadores, né? Então, por um lado, não são aqueles trabalhadores autônomos tradicionais que o IBGE contabiliza na categoria empregados do setor privado sem carteira, mas são tão ou mais precarizados do que estes trabalhadores, porque não só não acessam o conjunto dos direitos trabalhistas e previdenciários vinculados à carteira de trabalho, mas também estão muito mais suscetíveis ao trabalho sob demanda. Quer dizer, se não há consumo, se há uma redução do consumo na sociedade, se há uma pandemia, como a gente vivenciou, esses trabalhadores têm a sua renda completamente destruída, porque não tem nenhum tipo nem de garantia salarial, né, quanto mais de direitos fundamentais. Então, se a gente levar em consideração os trabalhadores do setor público sem carteira, mais os trabalhadores conta própria sem CNPJ, né, sem empregadores, os trabalhadores auxiliares familiares, na verdade, mais de metade do mercado de trabalho, isso passou de 2017 para cá, hoje são informais, né, num sentido mais alargado. Então, é um problema bastante substancial e que foi ainda mais permitido através de algumas medidas da reforma trabalhista que possibilitaram, por exemplo, que um trabalhador ele possa ter uma subsunção a uma empresa, quer dizer, ele pode trabalhar 5 dias por semana numa mesma empresa sem ter vínculo trabalhista, né? O que antes não era permitido. Então, acho que pode se problematizar um pouco mais a precariedade do mercado de trabalho brasileiro e a ausência desses direitos fundamentais. Tá certo. Economista Juliane Furno, muito obrigada pelas suas explicações aqui. Um ótimo domingo para você. Obrigada. Tchau.